Aleluia. Queridos, graça e paz. Amém? Amém mesmo? Bota meu fundo musical aí. Ver onde é que tá aí o... Irmãos, hoje é um dia especial para o missionário, né? Missionário Rubensão. No final a gente vai estar orando por ele. É isso aí. Ficando mais experiente. A gente não envelhece não, a gente adquire experiência. Vamos abrir nossas Bíblias num texto bem conhecido, Marcos capítulo 16, versículo 15. Eu não tenho nem costume de usar esses negócios aqui, irmão. Marcos 16, versículo 15. Deus é bom. Hoje eu vou pregar uma diferente do que eu costumo pregar, né, irmãos? Eu costumo pregar de cabeça, hoje eu anotei. Marcos 16, 15. Texto bastante conhecido e usado, principalmente por evangelistas. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor mais um dia renovou a tua misericórdia sobre nós. E o Senhor nos dá hoje o privilégio de estarmos aqui em tua casa solenemente para prestar culto a ti e para aprender da tua palavra. Por isso eu te peço, Pai, nos edifica, nos santifica na tua palavra, que é a verdade. Ah, Jesus, faça com que o poder das Escrituras, o poder da tua palavra, nos toque e nos edifique para o louvor do teu nome. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, normalmente eu faço os sermões. Poucas vezes eu vou para a Bíblia para fazer um sermão. Poucas vezes eu vou ler um texto aqui, eu quero tirar um sermão daqui. Normalmente acontece alguma coisa, eu vejo alguma coisa, eu escuto alguma coisa, ou Deus coloca no meu coração um tema, uma palavra, e dali eu desenvolvo. E no caso dessa de hoje, foi apenas um verso de uma música de um cantor que eu acompanho, que é o Marco Teles, e o nome da música é Até Sozinho mesmo, até sozinho. E no verso diz: acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho é ir. E por isso eu usei o texto de Marcos 16, 15, que é o famoso ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E quando Mateus fala no capítulo 28, ele vai dizer: fazei discípulos. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando todas as coisas que eu também vos ensinei. Mas esse ide de Jesus é em um momento muito específico. Repare que o Evangelho, ele é simples, como a gente costuma dizer, mas ao mesmo tempo ele é muito dinâmico, ou seja, está em constante movimento, produzindo movimentações de inúmeras formas, de inúmeras dimensões, talvez mudanças ou movimentos que possa fazer com que a gente mude um pequeno detalhe da nossa vida. Uma palavra, o Evangelho ele traz essa essência que pode nos fazer tomar um novo rumo a partir de uma pequena mudança na nossa vida,
como também ele pode produzir mobilizações a níveis mundiais, como torres de orações intensas, que foi na história dos morávios, que produziu numa comunidade uma torre de oração que durou 24 horas por dia durante 100 anos. O Evangelho tem esse poder de produzir movimentos. E aí vai variar bastante do tamanho do movimento, em que aspecto, se é um movimento mais privativo, onde você lê um texto e resolve mudar, onde você ouve uma pregação e recebe um toque de Deus, ou até mesmo quando nós se juntamos em um movimento para evangelizar, para pregar nos hospitais. Isso é o Evangelho em movimento. Amém? Mas repare que o texto que nós lemos, de Mateus 16:15, ele acontece em um momento específico. Essa movimentação, esse ir, que eu trago no título hoje, acontece em um momento. Esse ide e pregai, ele só acontece depois. Ou seja, esse texto que nós lemos é a culminância, é o apogeu, é o clímax de um trabalho que Jesus desenvolveu ao longo de 3 anos e meio. Esse ide e pregai, ou conforme Mateus, ide e fazei discípulos, ele só acontece, ele só chega na vida dos discípulos quando Jesus finalmente está entregando a sua obra na terra. Capítulo 16 de Marcos é o quê? É o encontro de Jesus pós-ressurreição. Jesus veio, entregou a sua vida, se sacrificou, cumpriu a sua missão, quando ele disse, está consumado, passou os 3 dias no seio da terra, que ele já havia falado que era o sinal de Jonas que ele tinha para aquela geração, e tendo ressuscitado, ele encontra os discípulos e diz, portanto, ide, pregai o Evangelho. E a minha intenção é pegar essa frase e fazer alguns desdobramentos, porque existe um processo até o id, até esse movimento final. Existem outros movimentos que o Evangelho produz, e é isso que eu quero trazer hoje. Amém? Vamos abrir em Lucas 19. Vamos ler a partir do versículo 5. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Acreditar no Evangelho é ir. Mas o primeiro movimento que acontece antes do ide e pregai é acreditar no Evangelho e ir em outra direção. O que isso significa? O primeiro movimento que esse contato com o Evangelho nos produz é a conversão.
O que é conversão, pastor? O que é converter? É mudar a direção. A gente atrela a questão, né, de conversão, de se tornar crente. Tá, tem esse sentido, mas a palavra conversão, converter, é justamente essa mudança de direção. É eu estar indo em uma direção e por causa de alguma coisa, por algum motivo, seja qual for, eu mudo de direção. Ou eu volto, ou eu dobro para a direita, ou eu dobro para a esquerda, e assim é esse sentido. Então, acreditar no Evangelho é mudar, é ir em outra direção. Porque o curso natural da nossa vida, a direção que normalmente nós tomamos é o da perdição. O caminho que normalmente, naturalmente o homem deseja para si é o da perdição. Os nossos caminhos são contrários ao do Senhor. As decisões que nós tomamos, na sua grande maioria, são contrárias à vontade. Então, quando nós temos esse contato com o Evangelho e nós começamos a acreditar, o primeiro movimento que ele produz em nós é essa mudança de direção. Se eu estou indo em direção à ira, eu entendo que o Evangelho me faz ir na direção da salvação. Se eu estou indo na direção da desgraça, se eu estou indo em direção aos prejuízos da vida, o Evangelho, ele me produz em nós, produz em mim uma nova direção. Ao invés de ir, como a Bíblia fala, que enganoso é o coração, e o seu caminho, e que há caminhos que parecem ser bons, mas no final é morte, e o Evangelho é a causa de nós mudarmos a direção, visto que nós não buscamos a Deus por si só, é a graça apresentada a nós através do Evangelho que nos faz mudar de direção. Olha o caso de Zaqueu. Zaqueu, um publicano, um cara que era responsável pela coleta dos impostos e que provavelmente enriqueceu ilicitamente, considerado ladrão, e pior, ele era judeu que roubava dos seus irmãos, dos seus compatriotas. E na oportunidade, como nós sabemos, se nós tivéssemos lido do começo, ele sabia que Jesus iria passar um caminho, com certeza ele já sabia da fama de Jesus, e ele, sabendo que Jesus iria passar por um determinado caminho, ele sobe numa árvore, e como nós lemos, Jesus chama ele e se hospeda na casa de Zaqueu. Provavelmente ali num jantar, sentado à mesa, Jesus conta as maravilhas do Evangelho, Jesus ensina o que é o Evangelho, e diante desse Evangelho apresentado por Jesus, Zaqueu muda a direção da sua vida. Se ele defraudava, se ele cobrava impostos em cima dos impostos que as pessoas deviam pagar ao Estado, se ele lucrava nessa atividade, ele diz: não, eu não vou fazer mais isso. E se eu fiz, eu vou fazer um movimento contrário, eu vou em uma direção contrária àquilo que eu fazia. E ao invés de eu tomar dos pobres como antes eu fazia, eu vou dar o que é meu aos pobres. Então, porque ele acreditou no Evangelho, Zaqueu, por ter acreditado no Evangelho, mudou, ele foi em outra direção. E isso é justamente o que Paulo ensina aos Efésios no capítulo 4, 25 ao 32. Que ele vai dizer: se alguém roubava, não roube mais, antes trabalhe para conseguir o seu próprio sustento. Não minta uns aos outros, não ire,
Não se zangue à toa, pelo contrário, seja amável, seja bondoso. Ou seja, quando nós começamos a acreditar que essa palavra é a verdade, nós começamos a mudar o rumo da nossa vida. Nós começamos a mudar. Caso contrário, nós continuaremos no mesmo caminho da perdição. Só mudamos de direção porque passamos a acreditar no Evangelho. Amém? Então, acreditar no Evangelho é ir em outra direção, numa direção contrária à que normalmente nós seguimos, quando deixamos ser guiados pelo nosso coração que é enganoso. Amém? Esse é o primeiro movimento que o Evangelho traz sobre nós. O segundo é o Evangelho. Acreditar no Evangelho é ir até Cristo. Como assim, pastor? João 7,37. Jesus, a palavra diz o seguinte, João: e no último dia da festa, no dia mais importante, ele se colocou num lugar de destaque e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Só quando nós começamos a acreditar no Evangelho, esse primeiro movimento é uma revelação. É onde nós, o primeiro, me remetendo ao primeiro para a gente poder continuar. É um movimento de revelação, é um entendimento, é como se nós caíssemos em nós mesmos e entendesse, melhor dizendo, que não, nessa direção está errado, eu preciso mudar a direção. E se é por acreditar no Evangelho, essa mudança de direção é ir até Jesus. Porque não adianta apenas saber que eu estou errado e mudar a direção. João 15, Jesus vai dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada, que Ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo, e só consegue dar bons frutos ou consegue frutificar quem permanece nele. Ou seja, ninguém consegue mudar a direção, se desviar do mal, como a Bíblia ensina, se não estiver indo em direção a Jesus. Não tem como nós nos mantermos frutificando, nós mantermos essa revelação em nosso coração de que o caminho que trilhamos, na maioria das vezes, é errado, se nós não tivermos um ponto de referência que é Cristo. Ele é o nosso alvo. E quando ele, como João descreve, diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Nós só vamos até ele quando nós cremos no Evangelho e entendemos que ele é a fonte que jorra para a vida eterna, que foi o que ele disse à mulher samaritana. E aqui eu vou abrir um parênteses. Aqui ele fala que quem crê não vai ter sede de novo. E aí a gente pode perguntar o seguinte: tá, pastor, mas como é esse não tornar mais ter sede? Ele fala: do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. Então, não é que nós não possamos voltar a sentir sede. Pode ser que aconteça. Mas a verdade é que, crendo no Evangelho, nós temos um livre acesso à fonte. Então, eu não preciso mais esperar sentir sede. Sabe qual é o problema que acontece na nossa vida? Vou trazer fisiológica. Nós esperamos sentir sede para beber água. E isso é um problema.
Quando o corpo pede, quando você sente sede, o seu corpo já está nas últimas. E aí é onde vai começar a aparecer os cálculos renais, as pedras nos rins, infecção urinária. É pela ação de esperar sentir sede que os problemas acontecem. Então, se eu acredito no Evangelho, eu irei em direção a Jesus antes de sentir sede. Porque eu creio que Ele é a fonte, então eu não preciso mais sentir sede, eu já tenho um acesso livre a essa fonte. Porque se eu deixar para beber da água da vida, da fonte que jorra para a vida eterna, somente quando eu sentir sede, os problemas vão começar a aparecer, as friezas, o pecado cair fácil. Então acreditar no Evangelho é acreditar que Ele é a fonte e ir todos os dias em direção a Jesus, não esperar sentir sede. Esperar sentir sede é prejudicial, irmãos. Então quando Ele fala, quem beber da água que eu der, como Ele fala para a mulher samaritana, que é a mesma água que Ele fala em João 4, Ele fala em João 7, não tornará mais ter sede, porque ele não vai precisar. Basta ele estender o seu coração, eu vou trocar a mão pelo coração. Basta ele estender o seu coração, que ele vai ter acesso a essa fonte. Amém, irmãos? Não espere. Se você acredita no Evangelho, vá até Jesus todos os dias. Ele abriu um novo e vivo caminho. Amém? Então, se o primeiro movimento que o Evangelho produz no ser humano é a revelação da perdição que há em nós, mudando essa direção, nós iremos a Jesus. E indo até Jesus, é mais um ponto de virada em nossa vida. Chegar até Jesus. Vamos pensar numa evolução. Eu me encontro com o Evangelho, creio nele, creio que é a verdade, e creio que ele é o poder de Deus para a salvação de quem se perde. Então eu mudo de direção. Eu entendo, eu mudo de direção. E a direção a qual eu devo mudar é do homem morto, mortificado pelo pecado, para o Filho de Deus, que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o meu ponto de chegada agora é Jesus, para beber dessa fonte. Amém? Chegado, lembre-se que nós estamos aprendendo um processo para chegar no ide e pregai ao Evangelho, ou pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Então, o terceiro estágio, que é chegar em Jesus, conhecendo, crescendo no conhecimento de quem Ele é, como Paulo diz, eu oro para que vocês alcancem o pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecendo, sabendo de tudo que Ele nos oferece através do seu sacrifício na cruz, e tudo aquilo que Ele nos faz alcançar por intermédio dEle, é mais um ponto de virada para produzir mais um movimento em nossas vidas. Vamos abrir em Mateus 16. Versículo 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
mais um movimento que o Evangelho nos faz ir. Ou seja, acreditar no Evangelho é ir contra nós mesmos. Acreditar no Evangelho é ir contra quem nós somos. E como Jesus aqui é bem enfático, ele diz: quem quiser vir após mim, você chegou até mim, tá até bebendo da água, da fonte, beleza, mas agora chegou aqui e tem mais um movimento, o que é? Me seguir. E para isso acontecer, você precisa fazer algo, ir contra você mesmo, ir contra a sua própria natureza. Porque naturalmente, quem nós somos não quer Deus. Naturalmente, os nossos pensamentos nos atraem para as coisas do mundo. E isso, como o Tiago vai falar, Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal, mas o homem, ele é tentado pelas suas próprias cobiças. O homem é quem tenta a si mesmo, com seus desejos, com as suas cobiças, com a sua própria ganância. Então, entender, conhecer Jesus agora é entender, acreditar nesse evangelho que Cristo nos propõe, é entender que eu devo fazer esse movimento contrário ao que eu quero, ao que eu desejo. Um fato triste, mas é uma realidade, é que nem todos irá fazer esse movimento. Pode até fazer outro, qual? O de voltar atrás. Porque, irmãos, entender que nós estamos errados é fácil. O primeiro passo. Acreditar no Evangelho a ponto de entender que nós estamos no caminho da perdição é fácil. Chegar até Jesus buscando uma solução para os nossos problemas, saciar as nossas sedes, seja elas espirituais, seja elas até mesmo materiais, porque precisa de um emprego, precisa de uma casa, porque está com problema no casamento. Chegar até Cristo para beber dessa fonte também é fácil. E essas duas facilidades é o que acontece de igrejas estarem cheias. Porque, não, venha, vai estar tudo certo, começa a vender um evangelho adulterado, né, das organizações tabajaras, seus problemas acabaram. Até aqui tudo bem, até aqui crer nesse evangelho para ir, é fácil. Mas quando nós chegamos em Jesus, que é mais um ponto de virada, e ele diz: quem quiser agora se movimentar junto comigo, vai ter que abandonar a si mesmo, renunciar a si mesmo. E em outro lugar, acho que no Marcos 10 é outro, mas em outro texto, acho que Lucas 14, 25, ele vai dizer: quem não abandonar pai, mãe, quem não negar, renunciar tudo que tem, não é digno dele. E por essa verdade, nem todos fazem esse movimento de chegar em Jesus e começar a segui-lo. Alguns retorna, como é o caso de Demas. Capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, Demas, amando este presente século, abandonou-me e foi para uma cidade que eu não me recordo, acho que Tessalônica. Ou seja, Demas, no momento de começar a renunciar a si mesmo, abandonar a vida, provavelmente porque eles estavam passando, Paulo já estava preso em Roma, Demas estava lá com outros irmãos,
e provavelmente eles estavam passando por uma pressão muito grande, talvez risco de vida. Então Demas, amando esse mundo, amando a sua própria vida, pula fora do barco e volta. E isso é justamente o que Jesus fala: quem busca achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então nem todo mundo, ao chegar em Jesus, que vai exigir mais um movimento, mais um ir, vou dizer assim, não completa. Que é o caso do jovem rico, que está lá em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Que ele encontra Jesus, sabendo quem era Jesus, ele até se ajoelha diante de Cristo, dizendo: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz: você já ouviu falar dos 10 mandamentos, neném? Sim, guardo todos eles desde a minha juventude, desde a minha infância. Pois está ok, falta-te uma coisa: vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. E depois, qual é o movimento agora? Siga-me. Mas para seguir Jesus, ele deveria primeiro não apenas vender o que tinha, porque a questão aqui não era se ele queria mais as coisas, porque ele era rico. Não, a questão não é essa. A questão é porque ele não conseguia cumprir nem o primeiro mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Ele amava muito mais as suas posses. Então, no momento em que Jesus diz: negue o que você tem, negue os bens que você já acumulou e siga-me, o que a Bíblia diz? Ele se entristece e volta, porque tinha muitos bens. Acreditar no Evangelho é você ir contra você mesmo. Acreditar no Evangelho é ir contra as suas ideias, contra as suas vontades, contra os seus desejos. Caso contrário, se eu não creio tanto assim no Evangelho, eu vou dar para trás em algum momento. Como foi com Demas, que eu já dei o exemplo aqui, como foi com o jovem rico. Até acreditava no Evangelho, mas quando esse acreditar no Evangelho exigia dele ir contra ele mesmo, a direção que ele tomou não foi a de seguir Jesus, foi de seguir os seus próprios desígnios. Mas é necessário que nós façamos esse movimento. É necessário que nós possamos agora, a partir dessa crença no Evangelho, começar a seguir Jesus de fato. Os 2 primeiros passos são mais fáceis, mas esse terceiro, ele é fundamental, porque é nele que nós começamos a de fato ser forjados em Deus. É nesse passo que nós começamos a entender, fazer um juízo de valor. O que vale mais? O que eu mais preciso? São as coisas dessa terra? É juntar bens materiais? É juntar tesouros? Ou é a presença? Ou é estar com Cristo? Ou é seguir os passos do meu Senhor? É aqui que é fundamental, é aqui que começa a separação dos homens, dos meninos, das mulheres e das meninas. É aqui que começa a separação de quem de fato ama a Deus, de quem de fato ama a Jesus. Aqui é onde a água começa a sair dos tornozelos, sair dos joelhos e começar a chegar nos lombos. É aqui. É nesse momento que Pedro deixa as suas redes, o seu barco e segue. É nesse momento que Levi, que é Mateus, abandona o seu posto de cobrador de impostos, de coletor de impostos,
para seguir Jesus. É nesse ponto que os discípulos, em algum momento de uma pregação muito dura de Jesus, onde aqueles que tinham passado pelos 2 primeiros passos, escutando aquele sermão tão enérgico de Jesus, tão forte, começa a sair, a ponto de Jesus olhar para esses discípulos e dizer: e vocês, não vão também não? É aqui onde Pedro diz: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Acreditar no Evangelho é ir contra nós mesmos para seguir a Cristo. Amém, irmãos? Acreditar no Evangelho é ir na contramão do mundo. Aqui o nível é mais em cima. Eu estou com a toalha aqui, mas só sei enxugar com a mão. Ô irmãos, eu não tenho costume não. A crença, o nível que você acredita no Evangelho, que te conseguiu fazer chegar no ponto 3, que é ir contra você mesmo, ele não é suficiente quando chega no 4. Porque acreditar no Evangelho é ir na contramão do mundo. É se posicionar contrário aos princípios que regem o presente século, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos amoldeis ou não vos conformeis com este século, antes renovem a vossa mente, andai pela renovação da vossa mente em Cristo. Aqui, irmãos, tendo essa consciência de que nós devemos abrir mão de quem nós somos, já cientes de que nós não podemos ceder às vontades naturais que nós temos, porque todas elas são contrárias à vontade de Deus. Agora eu vou sair desse conflito interno e começar a chegar no conflito externo, porque agora as minhas vontades internas vão ganhar aliados. A cultura dominante, a maioria, os costumes mundanos, as práticas dentro do nosso trabalho, da universidade, de onde nós estamos inseridos, normalmente vão corroborar, contribuir para que os nossos desejos sejam realizados. Mas acreditar no Evangelho é ir justamente na direção contrária do mundo, é nadar contra a correnteza. O nível sai apenas do íntimo e passa a ser exterior. É quando agora eu irei não apenas começar a dizer não para mim, como não para os outros. E para muita gente isso aqui, irmãos, é terrível. Eu lembro que uma vez eu era recém-convertido. Eu estava com os colegas ali na praça. E eu já estava indo para a igreja, estava firme. Estava conversando ali com eles e tal. Aí eles me chamaram para beber. Eu disse: não bebo mais. Não, cara, a gente pede refrigerante para ti e tal. Beleza. Eu fui e tal, a gente estava ali. A gente foi para um lugar escondido, porque eu não queria que os irmãos da igreja que eu estava indo, que é aqui perto, me vissem naquela condição, né? Eu estava ali pela amizade, aquela coisa toda, mas eu estava tomando refrigerante. Então a gente foi para dentro do estabelecimento, mas intocado, eu estava bebendo um refrigerantezinho, conversando numa boa. Irmãos, na recorda do Satanás mesmo, começou a chover, irmãos. A galera que estava fora entrou tudo para dentro. E na época, eu solteiro e tal, né? Um monte de meninazinha entrou também, ó. Aí, duas cervejas em cima da mesa e uma latinha de Pepsi. Aí eu olhei assim.
Eu olhei pra galera, olhei pra... Na mesma hora eu escondi, ó. Enchi um copo de cerveja. Internamente eu já tinha entendido que aquilo não era para mim. E internamente eu já estava dizendo não, tranquilamente. Mas na cultura do mundo de que um adolescente, que na época eu ainda era adolescente, numa mesa de bar, o massa era uma cerveja. E o que acontece? Caí. Comecei a beber de novo. Se for uma coisa que deu trabalho para me abandonar, irmão, foi a bebida. Então, esse nível de acreditar no Evangelho e nos fazer ir na contramão do mundo exige de nós muito mais. Porque agora a gente tem que começar a ir contrário a ideologias, a crenças, a costumes. E aí, irmãos, para segurar isso aí, tem que estar muito fundamentado em Cristo. E um exemplo aqui que nós podemos tomar para nós é Daniel. Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 8, ele vai dizer que Daniel, junto com muitos outros jovens de Jerusalém, depois que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou principalmente a galera que tinha linhagem sacerdotal para a Babilônia, como cativo. Então, como eles eram de nível de intelectualidade maior, Nabucodonosor colocou eles em um lugar reservado, diferenciado dos outros que tinham sido presos, porque eram pessoas mais inteligentes. Então ele coloca num lugar para serem eunucos, para ser da inteligência, para ser um sábio, a ajudar lá na Babilônia, na sabedoria, na ciência, no desenvolvimento cultural da Babilônia. Então, assim como aconteceu lá com Esté, que foi como é que eu digo lá o nome? Harém, né? Como se fosse, né, as esposas lá do rei. Daniel foi para um lugar parecido, só que para sábios. E como o rei queria que eles aumentassem a sua inteligência, como ele queria que eles estivessem bem, ele colocou nesse lugar e ofereceu da mesma comida que o rei comia, ele dava para essas pessoas. E ali a maioria eram judeus. Mas a Bíblia diz, no versículo 8, que Daniel decidiu não se contaminar. Como assim, pastor? Muitos dos seus amigos, conhecidos, que eram judeus, que não poderiam comer daquela comida, porque culturalmente era normal para a Babilônia, todo mundo comia, inclusive o rei, mas, conforme a lei de Moisés, o judeu não poderia comer. E a Bíblia vai citar 4 homens que se negaram a fazer isso: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 4 homens decidiram. Ou seja, não foi uma questão apenas que a galera... Não. Eles decidiram. Por acreditar na palavra, por acreditar que o seu Deus, que a lei representava a verdade de Deus, eles decidiram ir na contramão. Todo mundo estava comendo, todo mundo estava se alimentando da comida importante do rei. Ele disse: ei, vem cá, a gente não vai comer disso aí. Aí a Bíblia fala que Deus concedeu graça, que o eunuco que cuidava deles até concordou, mas disse assim: cara, eu tenho um problema, se vocês ficarem fracos, emagrecerem, vai sobrar para mim. Aí foi onde Daniel: não, calma, fala o seguinte, pra gente, tu serve só legume, isso aqui e tal, e aí depois de 10 dias, você faz a comparação.
Se a gente tiver com aspecto fraco, feio, aí a gente muda de ideia. Caso contrário, aí vocês cortam da nossa alimentação esses banquetes aí. Aconteceu que, passados 10 dias, eles estavam mais vigorosos do que todos os outros. E dessa maneira, foi aceito, tanto para o eunuco quanto para o rei, que eles não comessem a comida comum, da cultura, da tradição babilônica. Então, em que aspecto isso nos alcança? É aquele fator, irmãos. Não é porque todo mundo está fazendo, significa que eu também posso fazer. Quando eu creio no Evangelho, eu vou exatamente na direção contrária. É o mundo dizendo, não, pode sim, sexo antes do casamento, e o cristão que acredita no Evangelho vai na direção oposta. Não, castidade é a melhor opção. É o mundo dizendo, não, é normal a gente aqui a fazer um caixa dois aqui no trabalho, a receber uma propinazinha de vez em quando, e o Evangelho, quando a gente crê, a gente muda na direção contrária. Diz, não, só vou receber o que me é devido. Se o mundo jaz no maligno, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 19, se o mundo já está perecendo nos princípios do maligno, dificilmente aquilo que é praticado culturalmente fora vai estar, vamos dizer assim, não é nem agradar, porque realmente não agrada, quase nada vai ser aceitável ao Senhor. Porque tem coisas que não agradam a Deus, mas Deus aceita, que é normal. Não vai fazer mal, é neutro. Mas raramente vai ter isso. Então, se eu entendo, eu creio no Evangelho, o Evangelho me apresenta que o mundo já perece no maligno, o que é que eu quero fazer coisas parecidas? O que é que eu quero andar paralelo na mesma direção? Não! Se eu creio no Evangelho, eu tenho que o mundo indo para um lado e eu indo justamente o oposto. Olha só o que Jesus fala. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Enquanto o mundo está dizendo, não, o legal é dominar, o legal é mandar em todo mundo, o que é massa é você ser famoso. Enquanto os princípios do mundo apontam para essa direção, nós que cremos no Evangelho vamos na direção oposta. Não, eu não preciso ser reconhecido, que importa que ele cresça e que eu diminua. E isso Jesus fala em Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao 28. Isso aqui aconteceu porque Tiago e João, a mãe deles, disse, Senhor, quando chegar lá, bota meu filho numa posição top, tá? Um do lado, outro do outro. Beleza? E os outros ficaram zangados. E aí Jesus disse, olha, eu sei que é normal no mundo as pessoas quererem as melhores posições. E isso a gente nos faz lembrar até em outra fala de Jesus. Quando ele começa a falar, acho que é no capítulo 6 de Mateus, quando ele começa a falar de, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, que desejam os primeiros lugares da sinagoga, que querem ser saudados nas praças, ai de vocês. É mais ou menos, então, se o mundo diz que o melhor é ser bajulado, que o melhor é ser servido, Jesus diz, é o oposto. Sirva. Seja o último.
as coisas que são normais. Isso aqui, irmãos, abre um precedente para outra fala. O perigo, vou dizer assim, da modernidade, da igreja contemporânea, da igreja moderna, o grande perigo dessa igreja que nós vivemos hoje é justamente querer ser aceita pelo mundo. É ter uma amizade com o mundo, andar paralelo com o mundo. E sabe, como é que eu posso dizer? Um fato que nos faz pensar nesse diagnóstico: a igreja se associando a candidatos, a partidos políticos. A igreja, quando se associa a governantes, seja de qual nível for, seja municipal, estadual ou federal, nada mais é do que a busca pelo poder humano, governar. Pessoas que se associam a candidatos à presidência, que é o que nós estamos no contexto, né, no próximo pleito eleitoral, não é outra coisa, irmãos, é querer dominar, é querer governar esse mundo. E Jesus está aqui dizendo, não. E Tiago vai fazer uma afirmação poderosa no capítulo 4, versículo 4. Quem quer ter amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Criou amizade com o mundo, se torna automaticamente, não é uma suposição. Vamos abrir, irmão. Tiago 4,4. Nós já estamos encerrando. Versículo 4 de Tiago, do capítulo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A sede pelo poder de muitos cristãos o cega a ponto de não lembrar desse texto. E se vendem. Eu não estou aqui dizendo que você não pode, de repente, apoiar um candidato, porque é amigo seu, porque você acha que ele tem um potencial bom para gerir, para legislar, seja o que for. Não é isso. O problema é a institucionalização disso. É quando você coloca esse fator mais importante do que os princípios do Evangelho. É simples. Você pode escolher o seu candidato, você pode votar nele, qualquer um que seja. Qualquer um. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Ciro, pode ser quem for, irmãos. A pessoa é livre para votar em quem quiser, conforme aquilo que acredita. Mas isso não pode sobrepor o que é o Evangelho. Simples. Mas voltando, nós temos que ter esse texto muito cravado na nossa mente. Se eu quero andar lado a lado com os princípios desse mundo,
E é onde eu estou vendo muita coisa acontecer aqui, no nosso tempo. Igrejas abrindo mão de doutrinas fundamentais do Evangelho para ficar bem na fita, seja com que grupo for. De esquerda, seja dos LGBT, seja de negros, seja de feministas. Igrejas abrindo mão de princípios fundamentais da fé, simplesmente para ficar bem na fita com essas pessoas, com esses grupos. Então, entenda, amizade com o mundo te transforma, te torna imediatamente inimigo de Deus. Podemos nos relacionar, como Paulo diz, a gente não pode sair desse mundo, nós somos desse mundo, temporariamente, mas nós somos. Mas nós temos que andar na contramão dele. Respeito todo mundo. É uma coisa, uma fala que eu achei muito, muito massa, e é porque é alguém que eu nem admiro, nem gosto, mas foi uma frase numa entrevista que eu achei fantástica do Silas Malafaia: a igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Cara, isso é fantástico. A igreja aceita todo mundo para vir, para passar por esses passos bem que os 4 primeiro, para entender o seu caminho de perdição e mudar a direção, para chegar até Jesus, para se saciar a sua sede, conhecer a Jesus, depois para abandonar, negar a si mesmo e passar a seguir Jesus, depois andar na contramão do mundo. E isso, a igreja é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Quer permanecer, ande na contramão do mundo. E ponto. Amém? E então, depois que nós passamos esse processo que eu poderia estender mais, mas que nesse aqui eu trouxe 4 pontos. Depois que a gente atravessa por esses 4 pontos de virada que provoca, que produz em nós movimentação, aí chegamos finalmente no ide e pregai o Evangelho. Porque alguém que começa, que vai direto ao ide, sem ter passado por esse processo, está fadado ao fracasso. Por quê? Porque o risco dele guiar pessoas para a perdição, acreditando que está trazendo para a salvação, é grande. E a possibilidade de ser sufocado no processo, nas pressões que irão acontecer a partir do momento que eu vou pregar o Evangelho, as pressões, as intimidações, as oposições que nós vamos enfrentar, pode sufocar esse desejo do ir e pregar o Evangelho. Porque, irmãos, se você consegue ir contra as suas próprias vontades, e se você consegue ir contra os princípios elementares desse mundo, você suporta toda e qualquer pressão para pregar o Evangelho. Você consegue resistir toda e qualquer oposição quando você estiver pregando. Nada vai te abalar, porque você já passou pela fase de suportar as pressões interiores, já passou pela fase de suportar as pressões exteriores, e então sim, você está preparado para botar a boca no trombone e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, por isso, antes do ide, temos que ir em pequenas direções até chegar nas nações, como tanta gente fala. É simples. O ide e pregai a toda criatura, ele é o resultado de um trabalho árduo de Jesus, discipulando, repreendendo, exortando os discípulos
E esse processo é tão importante que pegou Pedro e outros que eram semi-analfabetos, desequilibrados, despreparados, homens que em alguns certos momentos se demonstraram covardes. Foi esse processo que transformou estes homens fracos, sem futuros, em grandes evangelistas que chegaram ao ponto de literalmente morrer pela mensagem. Se a gente não atravessa esse processo aqui, irmãos, esses pequenos id, ou seja, vá em outra direção, desvie do mal, vá até Jesus, siga Jesus, vá contra as suas vontades, seus desejos, vai contra a cultura dominante. Sem isso, com certeza, nós seremos como Pedro no dia que foi confrontado ali no julgamento de Jesus. Iremos negá-lo. Isso é um processo. Eu trouxe 4 pontos. Pode ser que alguns atravessem rapidamente por algum, passe mais tempo em outro, mas o fato é que nós devemos entender que nós iremos repetir várias e várias e várias vezes esses pequenos ids. Porque nós ajustamos aqui, precisamos ajustar ali, depois que nós passamos disso, nós vamos evoluir, a dificuldade vai aumentando, mas isso tem que acontecer até, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Entenda, esse processo de ir, de acreditar no Evangelho, é ir. Será necessário você repetir quantas vezes for necessário, até você chegar na estatura da plenitude de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Irmão, se muitas comunidades entendessem isso aqui, e a importância do que é o processo antes do ID, porque, como o pessoal, se você for falar com qualquer evangelista de ofício, na mente dele, esse momento aqui é para qualquer um, em qualquer momento, se converteu, já tem que ir para o ID. Pela pressa, pela ansiedade de pregar o evangelho, aquela coisa, acaba ignorando isso. Mas, se as comunidades, e inclusive essas pessoas, que têm movimento de evangelismo, de evangelização, que são ativistas nessa área, entendessem a importância disso, haveria menos escândalos, haveria menos frustrações, porque pessoas começam a pregar, e pela sua própria força, começa de fato levar muitas pessoas para a igreja, e de repente, do nada, entre aspas, essa pessoa cai, apostata da fé, volta para o mundo. E como é que fica as pessoas que pensavam que essa pessoa era um exemplo? Ah, fulano é um ganhador de vidas. E de repente essa pessoa, até alguém que é ganha para ele, andando pela rua, vê ele num bar, vê ele numa boca de fumo. Olha a importância de respeitar os momentos. O ide e pregar a toda criatura que Jesus deu foi para os apóstolos, formados por Ele mesmo. Não foi para uma pessoa que aceitou Cristo. O primeiro teste que Jesus fez com os 70
Já foi depois de um tempo de discipulado. Aí Jesus escolhe 70 e separa de 2 em 2, dá uma série de instruções e manda um primeiro teste. Isso é apenas um toque do quão importante é respeitar os processos. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. E de fato nos faça entender e ter a responsabilidade com nós mesmos de entender em que momento desse processo eu estou para poder chegar no ID, para poder chegar na grande comissão. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos faça amadurecer, repetir esses processos. Se for porque eu tenho alguma sede, algum problema que não foi resolvido, que eu esteja desenvolvendo maturidade no estágio 2, de ir até o Senhor, de ir até Cristo, para resolver as questões mal resolvidas em mim. Se for luta interior, brigando com o homem interior, que o Senhor nos faça amadurecer dentro disso, a domar a nossa natureza pecaminosa, a trabalhar em nós, em conjunto com o Espírito, para que nós sejamos libertos de nós mesmos. Mas eu te peço, Pai, nos dê a maturidade de atravessar com paciência o processo. E quando nós estivermos prontos, começar a fazer discípulos para o Senhor. Mas nos dê, Pai, essa maturidade. Nos prepare para cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas costas, que é pregar, fazer discípulos, batizar e até mesmo fazer obras maiores do que a que o Senhor fez aqui nessa terra. Mas esteja nos lapidando, Pai, esteja nos moldando, para que nós tenhamos a capacidade de se desviar do mal, se desviar do nosso caminho de perdição, ir em direção ao Senhor, ir contrário às minhas vontades, conseguir lutar contra a cultura dominante do mundo, para então, Pai, revelar o Cristo para quem precisa. Muito obrigado por essa noite, Jesus. Que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares. Que o Senhor faça com que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que a Tua graça, paz e misericórdia esteja sobre todos. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam em nossos corações até o glorioso dia do retorno de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos por completo, vamos orar pela vida do nosso missionário.